treta do momento é essa que tá rolando entre Bolsonaro e Felipe Santa Cruz, que é o presidente da OAB. Bolsonaro costumeiramente deu suas declarações polêmicas acerca das circunstâncias muito nebulosas que rondam ali esse caso da morte do pai do Felipe Santa Cruz. A esquerda, obviamente, não gostou, começou a dar bote para trás nas redes sociais, subiram lá a tag pro Bolsonaro responder, Bolsonaro cortando seu cabelinho, respondeu, gostaram menos ainda, tá feito o estrago. Eu vou trazer neste vídeo algumas informações muito importantes. Consultei fontes primárias, foi retirado diretamente do arquivo da Comissão da Verdade, com imagens. Tem também um artigo onde vocês podem ver todos os detalhes e muitos outros que eu não posso mencionar ou mostrar aqui no YouTube. Então, este vídeo tem uma informação muito importante. Peço, por favor, que curtam, comentem e compartilhem, porque a informação que eu vou trazer para vocês, eu não sou de fazer sensacionalismo, vocês sabem, mas teve um documento que eu achei lá e que é muito estranho que ninguém até agora tenha citado este documento. Então, curte, comenta, compartilha em todos os lugares, que é para esse vídeo se espalhar e a gente saber, afinal de contas, o que é que está acontecendo em torno de toda essa situação. Pois bem, vamos aos fatos. Tudo começou quando Bolsonaro estava novamente dando ali as suas declarações para a extrema imprensa e falou isto daqui. Porque a OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos caríssimos advogados. Qual é a intenção da OAB? Quem é essa OAB? Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no presídio militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Eu conto para ele. A versão, não é a minha versão. Aqui, a minha vivência, né, me fez chegar a essas conclusões naquele momento. Então, o pai dele integrou a Ação Popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco. Okay? E veio desaparecer no Rio de Janeiro. Resultado, nas redes sociais, esquerda dando bote para trás, subiram a hashtag Fala Agora Bolsonaro, que história é essa, que informações que você tem? O Felipe Santa Cruz vai ao STF, vai processar Bolsonaro, quer saber das informações privilegiadas? Bolsonaro se pronunciou. A questão do pai do presidente da OAB de São Paulo, né? Estão me criticando, se eu sei, tem que falar. O que eu sei da história, né? O pai do Santa Cruz, ele integrava a AP, a Ação Popular de Recife. Era o grupo terrorista mais sanguinário que tinha. E esse pessoal tinha algumas ramificações pelo Brasil, tinha uma grande no Rio de Janeiro. E o pai dele, bastante jovem ainda, né, tinha o Santa Cruz que era jovem, veio para o Brasil, veio para o Rio de Janeiro. De onde eu obtive as informações? Com quem eu conversei na época, horas boas, tá? Conversava com muita gente, estive na fronteira, tá? Conversava. E o pessoal da AP do Rio de Janeiro primeiro ficaram estupefatos, né? Como é que pode esse cara vir do Recife se encontrar conosco aqui? O contato não seria com ele, seria com a cúpula da Ação Popular de Recife. E eles resolveram sumir o pai do Santa Cruz. Essa é a informação que eu tive na época. E o que aconteceu depois desse pronunciamento? A coisa ficou pior ainda, porque aí é que eles ficaram dizendo que estava tratando com desdém, que estava cortando cabelo em horário de trabalho, pipipi, popopó, um monte de coisas. Então, neste vídeo aqui, porque vai ter que ser uma sequência, são muitas informações mesmo. Nesse vídeo aqui, nós vamos ver quem, afinal de contas, foi Fernando Santa Cruz e quais os documentos que tem lá no arquivo público, qualquer um pode consultar, da Comissão da Verdade, não só o relatório, mas também as fontes originais e quais foram as circunstâncias ali que se deu toda essa história de prisão, de não prisão. Começando pelo início da carreira de Fernando Santa Cruz. Vocês estão vendo aí a imagem, o Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira. Ele foi pertencente à AP, Ação Popular, e à Ação Popular Marxista-Leninista, que eram, sim, movimentos de luta armada. Podem negar o quanto quiser, mas contra fatos não há argumentos. Essas duas organizações foram responsáveis por ataques, que eu não posso nomear aqui, né? A esquerda armada. Era justamente isso que era esses dois movimentos. E ele começou a militância dele entre 66 e 68, quando ele era pertencente aí ao movimento estudantil. Em 66, ele foi preso numa manifestação
porque ele estava contra um acordo entre o MEC e os Estados Unidos. Inclusive, nessa manifestação, em um próximo vídeo que eu vou falar para vocês, aconteceu um atentado, não posso dizer o nome, vocês sabem que tipo de atentado que termina com urista. Como nessa época o Fernando Santa Cruz era menor de idade, ele foi liberado. Depois disso, ele se mudou para o Rio de Janeiro e foi morar com a irmã dele, a Rosalina Santa Cruz, que também tem uma ficha, tem um histórico, tem toda uma citação ali na Comissão de Verdade. Se vocês, Comissão da Verdade, se vocês quiserem saber mesmo essas informações, porque dá muito trabalho para fazer o vídeo, comenta, curte e compartilha. E aí eu trago para vocês um vídeo especial só sobre as informações dela e sobre as outras informações que tem a respeito desse caso. Então, a Comissão da Verdade, baseada numa carta da mãe do Fernando Santa Cruz, diz que ele foi passear no Rio de Janeiro para curtir o carnaval. E no dia 23 de fevereiro de 1974, ele foi se encontrar com um amigo. Este amigo é o Eduardo Collier Filho, que tem uma extensíssima ficha lá na Comissão da Verdade, várias passagens assim cabulosas. O cara tinha codinome, o cara tinha nome falso, então ele foi encontrar com esse amigo, ligou para a família e falou: ó, eu vou encontrar com um amigo meu que tá fichado na polícia. Se eu não voltar até as 18 horas, pode ser que eu esteja preso. Como ele não voltou, a família foi atrás e, segundo relatos de pessoas, tudo isso que eu tô dizendo tá nos documentos. Entrem no link do artigo aqui e confiram por vocês mesmos, podem ir até as fontes primárias. Segundo relatos de fontes, não é nada oficial, eles haviam sido presos pelos militares. Pois bem, depois disso, as famílias foram falar aí com várias instituições internacionais para pedir esclarecimentos sobre o sumiço dos dois rapazes. E também foram ao quartel onde disseram que eles estavam presos. Quando chegaram nesse quartel, um soldado falou que sim, eles estavam presos. A família deixou inclusive uma sacola com alimentos, com objetos pessoais. E o soldado disse que eles não poderiam entrar porque naquele dia não era o dia de visita. Pois bem, retornaram no outro dia e então foram informados de que o soldado havia se enganado, que ele não estava preso e ficou a coisa ali nebulosa. Nem confirmaram, nem desconfirmaram. Esses pedidos de ajuda internacional chegaram até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que recebeu uma carta da mãe do Fernando e também da mãe do Eduardo, pedindo que eles solicitassem esclarecimentos ao governo brasileiro. E o governo brasileiro, na época, esclareceu para essas autoridades de que não havia nenhuma evidência, nenhuma prova, nenhum documento, nada que registrasse a prisão desses dois elementos naquela época. Esse foi o relato da época. Então, a Comissão da Verdade analisou os documentos e fez um relatório. Neste relatório, nem mesmo a Comissão da Verdade afirma quais foram as circunstâncias. Eles têm duas hipóteses. A primeira hipótese é de que eles foram presos, torturados e mortos. E a segunda hipótese é de que eles teriam sido levados até um lugar e incinerados. Então, podem dizer por aí que é consenso dos militares, mas no próprio relatório da Comissão da Verdade há essas duas hipóteses, o que já mostra que as circunstâncias são nebulosas. Mas um documento ignorado que eu encontrei torna a coisa muito mais nebulosa. Eu, inclusive, depois de saber disso, fiquei me perguntando o que realmente aconteceu. Presta atenção nisso daqui. Em 3 de setembro de 2014, Recife, foi enviado um ofício que atende pelo número 151-2014, e aí tem uma sigla que entrem no site que vocês vão ter acesso, pelo Fernando Vasconcelos Coelho, que ele é um coordenador geral lá, ao governo do estado de Pernambuco, onde foi requerido uma cópia do dossiê existente na Comissão Estadual da Memória e Verdade Dom Helder Câmara sobre o estudante e militante político Fernando Santa Cruz. Nesse material, que vocês podem ver no link, porque eu não posso postar a foto aqui, consta a foto de um homem branco com feições quase idênticas, para não dizer idênticas, eu achei realmente muito parecido. E no próprio documento, na folha 5, consta uma anotação de que aquele corpo
pode ser o Fernando Santa Cruz. Então, nesse relatório, tem uma foto de um corpo que se parece muito com o Fernando Santa Cruz e a letra do médico ali dizendo que pode ser o corpo do Fernando Santa Cruz. E segundo os documentos dos médicos legistas, o que aconteceu foi um atropelamento. Esse corpo que foi encontrado foi atropelado. Além disso, ainda diz o seguinte, que no dia 5 de julho de 1974, ele foi sepultado no cemitério de Cacuia, porém consta como indigente na identificação. Então eu peço, por favor, que vocês entrem, vejam os documentos, as fontes primárias, vejam essa foto e contem para mim aqui nos comentários o que vocês acham dessa história toda. Porque há documentos de militares dizendo que sim, foram presos, há documentos de militares que dizem que não foram presos e há uma foto e um documento médico afirmando que aquele corpo foi atropelado e foi enterrado como indigente. Mais nebuloso do que isso, eu não sei o que pode ser. Deixa, por favor, aqui nos comentários o que vocês acham dessa história toda, porque eu ainda não sei o que achar e eu quero muito ver a opinião de vocês.